Olá pessoal, bem-vindos ao canal Enfermagem na Real. Eu sou a Rutiana e hoje vamos falar sobre um tema muito comum em provas de processos seletivos e concursos, pois é referente à saúde pública. Você sabe o que é emergência sanitária? Fica na aula para saber sobre as emergências sanitárias do Ebola, poliomielite, Zika vírus, varíola dos macacos e muito mais. Então aproveite a aula e já se inscreva no canal para não perder as novidades. O que é uma emergência sanitária? É quando a OMS, ou seja, a Organização Mundial de Saúde, juntamente com o Ministério da Saúde, evidenciam condições que colocam em risco a saúde pública e utiliza a biossegurança, ou seja, as ações para prevenir e controlar os riscos das atividades que interferem na saúde e, assim, podem emitir declarações de emergência sanitária. As declarações de emergência sanitária variam segundo o país e região de saúde, mas geralmente têm características de cobertura por área geográfica ou por área de saúde. As medidas que são tomadas através da declaração do estado de emergência devem ser tomadas e divulgadas pelas autoridades executivas para serem seguidas. Assim, os governos de cada país determinam as medidas a serem tomadas e geralmente seguem as orientações da OMS. A OMS é composta por 192 países, membros da organização, e o Brasil, além de membro, é o representante das Américas em grupos da OMS sobre pandemias. A nível internacional, de acordo com o Regulamento Sanitário Internacional, uma emergência de saúde pública de interesse internacional é um evento que inclui uma combinação dos 4 critérios, que são eles: gravidade dos impactos na saúde pública, a natureza incomum ou imprevisto do evento, possibilidade de promoção internacional do evento e o risco de que o evento envolva restrições de viagens ou comércio. A ocorrência de uma doença não conduz necessariamente ao perigo de propagação internacional. Para determinar se há um risco generalizado para a saúde pública, são avaliados vários fatores, como a localização, o tempo, tamanho de um surto, a proximidade de uma fronteira ou aeroporto internacional, a velocidade de propagação e o modo de transmissão, entre outros fatores. Agora vamos relembrar as últimas emergências globais de saúde reconhecidas pela OMS. E vamos começar com ela, a SARS, que é a Síndrome Respiratória Aguda Grave, considerada a primeira doença transmissível grave do século XXI. Em novembro de 2002, na China, ocorreram os primeiros casos e foram confirmadas 800 mortes. A doença SARS apresenta 9,5% de letalidade. A doença é provocada pelo vírus SARS-CoV da família coronavírus. E naquela época, acreditava-se que o vírus dessa família não eram responsáveis por causar doenças graves aos seres humanos, sendo considerada uma pneumonia atípica grave de causa desconhecida. Porém, com o número de mortes e a transmissão rápida, em 2003, a OMS declarou o estado de alerta e estabeleceu medidas para frear a SARS, como identificar os casos positivos da doença, realizar isolamento ou quarentena e identificar as pessoas que tiveram contato próximo com os casos positivos. A epidemia de SARS foi controlada rapidamente ainda no ano de 2003. Em 2009 foi a vez do vírus da influenza, a do subtipo H1N1, conhecido como gripe suína. O México notificou os casos em março de 2009 e a OMS declarou a doença como uma emergência de saúde global em junho de 2009. Mais de 18 mil pessoas morreram em decorrência da H1N1 no mundo e no Brasil foram registrados 557 óbitos. Porém, de acordo com os dados do Centro de Prevenção e Controle de Doenças dos Estados Unidos, a gripe suína matou mais que o estimado, um número entre 151 mil e 575 mil vítimas no mundo, conforme os registros oficiais em casos confirmados em laboratórios. Então, por causa da epidemia da Síndrome Respiratória Aguda Grave em 2003, a OMS se propôs a prevenir e controlar novas pandemias e iniciou estratégias de preparação para a pandemia de gripe.
com planos que contêm as fases de alerta pandêmico, que variam no nível 1, caracterizado por infecções animais ou apenas infecções humanas, aos níveis 5 e 6, que incluem uma infecção humana generalizada que atinge proporções globais. O programa foi testado pela primeira vez com o vírus da influenza H1N1, que surgiu no México em abril de 2009 e se espalhou rapidamente por todo o mundo. Em junho de 2009, a OMS classificou a influenza H1N1 como um nível de alerta 6 e só em 14 meses depois, em agosto de 2010, anunciou o fim do alerta. A poliomielite, também é chamada de pólio ou paralisia infantil, é uma doença contagiosa aguda causada pelo poliovírus que destrói as células nervosas da medula espinhal. Em 2012, o mundo estava mais próximo do que nunca da erradicação da poliomielite. Porém, em 2013, o número de casos aumentou e dados apontavam que 60% dos casos estavam relacionados com a disseminação internacional do vírus. Assim, em maio de 2014, o Comitê de Emergências da OMS entendeu que a propagação do vírus causador da poliomielite, que se alastrava por países como Afeganistão, Israel, Camarões e Etiópia, se encaixava no perfil de emergências de saúde pública de interesse internacional. Poliomielite afeta o sistema nervoso e provoca paralisia. Uma em cada 200 infecções causa paralisia irreversível. Pode também paralisar os músculos respiratórios e resultar em morte. A vacinação é a chave para combater a poliomielite. A OMS ainda não retirou o estado de alerta sobre a doença, porque desde 2014 a poliomielite segue como emergência global. De acordo com a OMS, enquanto houver uma criança infectada, crianças de todos os países correm o risco de contrair a poliomielite. A vacinação é a única forma de prevenção e no Brasil a proteção nunca esteve tão baixa, segundo o Ministério da Saúde. Em 2022, o percentual da vacinação foi de apenas 72% da meta nacional. Essas informações já valeu o seu like. Ainda em 2014, outro alerta assombrou o mundo. Em agosto, a OMS acionou o primeiro alerta máximo e classificou o Ebola como um caso de emergência de saúde internacional. Ainda qualificou a doença como uma das mais severas e agudas de todos os tempos modernos. Estima-se que cerca de 11 mil pessoas morreram em decorrência do Ebola entre agosto de 2014 a março de 2016 e quase 30 mil infectados na África Ocidental. O vírus reapareceu em agosto de 2018 na República Democrática do Congo e, até 2010, vitimou mais de 2 mil pessoas. Outros 3 surtos foram notificados pelas autoridades sanitárias do Congo. Então, a segunda emergência global do Ebola foi anunciada em 2019, devido ao surto na República Democrática do Congo, e o fim do segundo surto de Ebola foi em 2021. A doença do vírus Ebola é grave e muitas vezes fatal. A taxa de letalidade pode chegar a 90%. A origem do vírus é desconhecida, mas os morcegos flugivírus são considerados hospedeiros prováveis do Ebola. Não há registros de casos de Ebola no Brasil. Em 2016, o Brasil sofria com um crescente número de casos de microcefalia associados ao Zika vírus. O Zika é transmitido pela picada do mosquito Aedes aegypti e seus sintomas podem ser confundidos com os sintomas da dengue. O Zika vírus é perigoso para mulheres grávidas, pois pode causar microcefalia e outras malformações congênitas, além de parto prematuro e aborto espontâneo. Em fevereiro de 2016, a OMS declarou o Zika vírus como uma emergência de saúde global, por causa da sua rápida disseminação que começou nas Américas. O alerta da OMS foi feito para estimular o investimento em pesquisas que ajudassem a entender os motivos da explosão de casos de má formação. A emergência global foi encerrada só 9 meses depois. E agora vamos falar sobre a emergência global mais conhecida do século, que é a emergência da Covid, uma infecção respiratória aguda causada pelo coronavírus SARS-CoV-2, potencialmente grave, altamente transmissível e de distribuição global.
O SARS-CoV-2 é um beta-coronavírus descoberto em amostras broncoalveolar obtidas de pacientes com pneumonia de causas desconhecidas na cidade de Wuhan, na China, em dezembro de 2019. E em janeiro de 2020, a OMS declarou estado de emergência global para o Covid-19. E em março, a organização classificou a doença como uma pandemia. O mundo todo apresentava casos da enfermidade. Até hoje, a doença segue contaminando pessoas, encaminhando pacientes para hospitais e provocando óbitos. Cerca de 6 milhões e meio de pessoas morreram de Covid-19 e mais de 569 milhões de contaminações aconteceram em todo o mundo. De acordo com o Ministério da Saúde, o Brasil soma mais de 37 milhões de infectados e mais de 107 mil mortes provocadas pelo coronavírus. Então, mais de 10% das mortes por Covid no mundo são de brasileiros. É um número muito alto que poderia ter sido menor se a vacinação não atrasasse tanto para chegar na população brasileira. Enfim, no começo desse mês de maio, no dia 5 de maio, após 3 anos de restrições, a OMS declarou o fim da emergência de saúde pública de importância internacional referente à Covid-19. Isso aconteceu após queda no número de mortes por Covid-19, redução das hospitalizações em unidades de terapia intensiva relacionadas à doença, bem como os altos níveis de imunidade da população graças à vacinação. Lembrando que o alerta de emergência global acabou, mas o vírus não. Até o momento, o vírus da Covid-19 continua circulando no ambiente e a vacinação é a forma mais segura e eficaz de prevenção para reduzir o número de casos graves e de mortes. A monkeypox, mais conhecida como varíola dos macacos, é uma zoonose causada pelo vírus monkeypox, da mesma família dos vírus da varíola. A doença pode ser transmitida para humanos por meio de contato com animal ou humano infectado, ou até mesmo com material corporal humano contendo o vírus, como a pele ou objetos, além de gotículas respiratórias. Em julho do ano passado, a OMS declarou a varíola dos macacos, ou seja, a monkeypox, como uma emergência de saúde pública de importância internacional, devido ao aumento de notificações em maio de 2022, que foram 16 mil casos em 75 países naquele momento. Assim, a OMS, juntamente com os países membros do grupo, colocaram em prática medidas como identificação de casos, isolamento, identificação e acompanhamento de contatos, o manejo clínico e a prevenção e controle de infecções relacionadas à atenção à saúde. De acordo com o diretor-geral da OMS, Tedros Adhanom, foram reportadas mais de 82 mil casos em 110 países, apenas 65 foram fatais, e que o número de casos semanais caiu mais de 90% em comparação com o trimestre anterior. Assim, a Organização Mundial de Saúde anunciou nesta quinta-feira, no dia 11 de maio, que a monkeypox, conhecida como varíola dos macacos, deixou de ser classificada como uma emergência global. No entanto, assim como no caso da Covid-19, o fim da declaração de emergência de saúde pública de importância internacional não significa que o trabalho tenha terminado. A monkeypox continua a apresentar desafios significativos à saúde pública, até porque o vírus continua afetando comunidades em todas as regiões, principalmente na África, onde a transmissão ainda não é bem compreendida. As referências bibliográficas estão na descrição. Dê o joinha e inscreva-se no canal para ficar por dentro de todas as novidades. Até a próxima aula. Tchau!